bem-vindos a mais um Pílulas sobre Direito no nosso canal do YouTube, onde vamos responder as principais dúvidas dos nossos clientes e sugestões que vocês nos enviam por aqui. Hoje, a pergunta que vamos responder é sobre o abandono afetivo. O que seria o abandono afetivo? É realmente um ponto muito delicado e uma mudança que nós tivemos em relação ao entendimento dos tribunais nos últimos anos. Normalmente, acontece esse tipo de abandono afetivo quando o casal se divorcia ou simplesmente ali encerra aquela união estável e um dos genitores, normalmente o pai, ele abandona o filho em relação àquele afeto, àquele cuidado. Então, a criança, ela sente um rompimento muito grande depois dessa separação e normalmente isso acontece com os genitores, com os homens. Eles acham, às vezes, que apenas pagar a pensão alimentícia, que é aquele pagamento de um valor material, vai suprir a criança, mas a verdade é que não. Nós sabemos que existe a previsão tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente em relação aos deveres dos pais. E são deveres porque realmente são obrigações e dentre elas nós temos o dever de cuidado, educação, criação. Então não basta pagar a pensão alimentícia. Quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente está falando de dinheiro, que é para a sobrevivência daquela criança. De outro lado, quando a gente fala dessa situação, dessa hipótese de abandono afetivo, nós estamos falando da falta do dever de cuidado, de realmente criar um indivíduo, de ajudá-lo a formar o seu caráter enquanto cidadão. Então, o pai que abandona, para de ter contato com esse filho, deixa de querer saber sobre as situações dele em relação à escola, saúde, não participa das reuniões escolares, não acompanha o filho nas festas de aniversário, em outros eventos como esse. Muito comum também que esse genitor constitua uma nova família e tenha novos filhos. E a partir daí ele começa a tratar com discriminação aqueles filhos anteriores, do relacionamento anterior, com os filhos do relacionamento atual, e isso não pode acontecer. Então não pode ter discriminação entre filhos e o pai que colocou aquele filho no mundo tem que cumprir com esse dever. É claro que nós sabemos que nós não podemos obrigar uma pessoa a amar a outra. Então a gente não pode obrigar um pai a amar o filho. Porém, este pai tem a obrigação, sim, de criar, de educar, de ajudar na formação do caráter daquele indivíduo, preocupando-se ali com toda a sua criação e desenvolvimento na sociedade. Se isso não acontece, o filho que se sentir abandonado afetivamente pode pleitear uma indenização moral na justiça. O prazo para propor essa ação, ele é de até 3 anos após a maioridade desta criança, desse filho. Então, completou 18 anos, a partir dali ele tem 3 anos para mover essa ação contra o pai, que pode ali, além de ter que pagar danos morais, por toda a consequência e prejuízo psicológico que esse filho sofreu, inclusive esse filho pode pleitear a retirada do sobrenome do pai do seu registro de nascimento. São consequências mais graves para situações realmente excepcionais, que vão precisar servir como uma punição para aquele genitor que abandonou afetivamente aquele filho. Então, se você está passando por uma situação como essa ou conhece alguém que sofreu esse abandono e hoje arca com consequências em detrimento desse abandono, como por exemplo, ter que frequentar psicólogos, fazer tratamentos com psiquiatra, sente-se ali abandonado, lida com sintomas de rejeição e depressão, tudo desencadeado por conta desse abandono do pai, busque a orientação de um advogado para conhecer mais os seus direitos e verificar o que pode ser feito no seu caso. Semana que vem temos mais um vídeo no nosso canal, mande sua sugestão e te esperamos lá. Até a próxima!